Você ouviu isso a vida toda. Motor maior, mais potência. O cara na concessionária de caminhões disse isso. Seu pai disse isso. Todo programa de carros na televisão insinuou isso tantas vezes que deixou de parecer uma opinião e passou a parecer física. Um V8 vence um V6. Um 6,7 litros vence um 3,5 litros. Cilindrada é igual a domínio. Provavelmente você já repetiu isso para alguém parado em uma garagem ou estacionamento completamente confiante. E então a Ford começou a lançar um V6 de 3,5 litros que supera um V8 de 5,4 litros de 15 anos atrás, na mesma caminhonete, no mesmo segmento, rebocando mais peso e consumindo menos combustível. A Ram fez o mesmo. A GM também seguiu. Toda a indústria caminhou na mesma direção ao mesmo tempo. Sua regra confiável não se curvou, ela quebrou. Então, será que o motor menor só está trabalhando mais e se desgastando mais rápido? Os números de reboque são reais ou isso é marketing disfarçado de engenharia? Por que motores grandes existiam, afinal, se os pequenos podem superá-los? E se menor realmente é melhor agora, por que algumas caminhonetes ainda vendem motores de grande cilindrada para pessoas que juram por eles? Aqui está o que realmente está acontecendo, e a resposta tem quase nada a ver com eficiência e tudo a ver com o que um motor realmente é, algo que quase ninguém pensa corretamente. Um motor é uma bomba de ar. É só isso. Todo o resto, os injetores de combustível, as velas de ignição, as válvulas, os sistemas de comando, são equipamentos de apoio para a única tarefa que importa: mover o ar pelos cilindros o mais rápido e completamente possível. A quantidade de potência que um motor pode produzir é quase totalmente determinada por quanto ar ele consegue processar por minuto. Combustível é fácil de fornecer. Você sempre pode adicionar mais combustível, mas o ar é a limitação, sempre foi. Aqui está o motivo pelo qual isso quebra tudo o que você achava que sabia. Quando seu cérebro ouve que motor maior é igual a mais potência, ele segue uma cadeia lógica que funciona assim. Cilindros maiores, mais volume, mais ar por ciclo, mais combustível queimado, explosão maior, mais potência. E essa cadeia está correta. Ela é fisicamente precisa, mas descreve apenas um método de aumentar a quantidade de ar que entra no cilindro, o método de aumentar o tamanho do cilindro, e acontece que esse é o método menos eficiente disponível. É a solução alternativa que as pessoas usavam antes de existir uma solução melhor. A solução melhor é pressurizar o ar antes que ele entre no cilindro. Coloque mais moléculas de ar no mesmo espaço. Faça um cilindro pequeno se comportar como um grande, sem o peso, o atrito, o calor e o consumo de combustível que vem ao realmente aumentar o tamanho do cilindro. A cilindrada nunca foi o objetivo. Ela era a resposta para uma pergunta que ainda não tinha sido feita corretamente. O turbocompressor fez a pergunta corretamente. Mas é aqui que a coisa fica maluca. Um turbocompressor não custa nada para funcionar. Na verdade, não. Veja como ele funciona. Seu motor queima combustível e produz gases de escape. Esses gases saem sob alta pressão e alta temperatura. Em um motor naturalmente aspirado, ou seja, sem turbo, esse escape pressurizado sai pelo cano e desaparece na atmosfera. A energia dele se perde. Você já pagou por ela com combustível. Você não recebe nada de volta por isso. Um turbocompressor intercepta esse escape antes que ele escape. Um gás quente atinge uma roda de turbina. Imagine uma pequena pá de ventilador dentro de uma carcaça de metal do tamanho de uma toranja, girando a velocidades de até 150 mil rotações por minuto. Isso não é um erro de digitação. 150 mil rotações por minuto. O motor do seu carro, com o acelerador totalmente aberto, gira talvez a 6.000. O turbo gira 25 vezes mais rápido, movido inteiramente por um gás que já estava saindo do motor de qualquer forma. Essa turbina é conectada por um eixo a um compressor do outro lado da carcaça. O compressor gira e comprime o ar que entra antes que ele chegue ao cilindro, forçando mais moléculas de ar no mesmo espaço, aumentando o que os engenheiros chamam de pressão de sobrealimentação. Mais ar entrando significa que mais combustível pode ser queimado, o que resulta em mais potência sem aumentar fisicamente o tamanho do motor. O turbocompressor é, na prática, uma melhoria de potência gratuita alimentada pelo próprio escapamento do seu carro. E é essa a parte que todo mundo ignora. O ganho de eficiência não se trata apenas de gerar mais potência. É sobre o que acontece quando você não precisa de potência máxima, que é a maior parte do tempo. Um motor grande naturalmente aspirado precisa bombear todo o volume do cilindro a cada ciclo de admissão, quer você precise desse ar ou não.
em velocidade de cruzeiro na estrada, com o acelerador leve. Em velocidades urbanas, o motor grande está movimentando o ar que não precisa, queimando combustível para isso, gerando calor e atrito sem nenhum retorno. Um motor pequeno turboalimentado nas mesmas condições mal faz o turbo girar. Baixo fluxo de escapamento significa baixa pressão de turbo. O motor funciona como a unidade de pequena cilindrada que realmente é, consumindo pouco combustível, permanecendo frio e girando facilmente. Pise fundo no acelerador e, em frações de segundo, o fluxo de escapamento aumenta, o turbo entra em ação, a pressão do turbo sobe e o motor pequeno de repente se comporta como um muito maior. Ele se adapta. Um motor naturalmente aspirado não consegue fazer isso. Ou ele é grande o tempo todo, ou não é. O motor turboalimentado é pequeno quando você quer economia e grande quando você quer potência, continuamente sob demanda, sem que você precise fazer nada. Existe um segundo mecanismo que importa ainda mais para caminhões especificamente e tem a ver com torque. Torque é a força de torção que realmente move o peso. É o torque que puxa um reboque, não a potência. Um motor naturalmente aspirado gera torque à medida que a rotação do motor aumenta, atinge o pico em um certo RPM e depois cai. Caminhões passam a maior parte de sua vida útil em baixas rotações, rastejando por um canteiro de obras, subindo uma longa ladeira a 80 km por hora, manobrando um reboque carregado em um espaço apertado. Nessas velocidades e cargas, um motor naturalmente aspirado geralmente está abaixo da sua faixa de torque máxima, o que significa que você está recebendo menos força de tração do que a ficha técnica anuncia. Um motor turboalimentado entrega alto torque em rotações muito mais baixas, porque a pressão do turbo começa a subir logo no início da faixa de giros. Ao entrar em uma rodovia com um reboque carregado, um caminhão turboalimentado tem todo o seu torque disponível quase imediatamente. O equivalente naturalmente aspirado precisa subir de giro para chegar lá. Para o trabalho real que os caminhões fazem, o motor turboalimentado não é apenas mais eficiente, ele é mais adequado para a tarefa. Então, por que toda a indústria de caminhões passou 80 anos usando motores grandes e naturalmente aspirados se os pequenos turboalimentados são tão melhores? A tecnologia já existia. Turboalimentadores já eram usados em motores de aeronaves durante a Primeira Guerra Mundial. Caminhões a diesel já tinham turbos nos anos 1950. Por que os motores a gasolina de caminhões continuaram grandes e naturalmente aspirados até os anos 1990 e início dos anos 2000? A resposta é uma palavra: confiabilidade. Os primeiros turboalimentadores usavam o óleo do motor para lubrificação e resfriamento dos rolamentos. Isso funciona bem enquanto o motor está funcionando porque a pressão do óleo é constante, mas quando você desliga o motor, a bomba de óleo para. O turboalimentador, girando a mais de 100 mil rotações por minuto, continua girando por inércia por mais 1 ou 2 minutos. A carcaça do escapamento ainda está extremamente quente. Sem fluxo de óleo, o calor residual cozinha o óleo que está nos rolamentos do turbo, transformando-o em depósitos de carbono, basicamente um verniz que raspa contra as superfícies dos rolamentos e as destrói. A solução era simples: deixar o motor em marcha lenta por vários minutos após uma condução intensa antes de desligá-lo. Certo? Deixe o turbo desacelerar e esfriar enquanto o óleo ainda circula. Isso funciona. A maioria dos proprietários de caminhonetes não fazia isso. Eles chegavam em casa, desligavam a chave e entravam. Falhas em turboalimentadores eram um problema conhecido, esperado e caro nos primeiros motores a gasolina com turbo. E além da confiabilidade, havia a complexidade. Um V8 naturalmente aspirado não tem turboalimentador, nem intercooler, nem sensores de pressão, nem wastegate, nem válvula de alívio. Menos peças significa menos coisas para quebrar, menos coisas para diagnosticar, menos itens que uma oficina de manutenção de frotas precisa manter em estoque. Para caminhonetes de trabalho rodando 320 mil quilômetros em condições severas e com manutenção mínima, a simplicidade tinha um valor real, mesmo que isso significasse abrir mão de eficiência e potência. O ponto de virada veio nos anos 1990, com a introdução dos mancais de turboalimentador refrigerados à água. Em vez de depender apenas do óleo do motor, a carcaça do mancal passou a ser conectada ao sistema de arrefecimento do motor. O líquido de arrefecimento continuava circulando pelo turbo mesmo após o desligamento, levando o calor embora dos mancais independentemente de a bomba de óleo estar funcionando ou não. O modo de falha por encharcamento térmico foi eliminado. Combinados com os modernos computadores de gerenciamento de motor que podiam controlar a pressão do turbo com precisão em vez de depender de válvulas wastegate mecânicas rudimentares, os motores a gasolina turboalimentados se tornaram realmente
relativamente confiáveis. O último argumento real contra eles, você precisa deixá-lo em marcha lenta por 5 minutos ou vai destruí-lo, desapareceu. E em uma década, o mercado de caminhonetes começou a mudar. Uma observação rápida sobre superchargers, porque as pessoas frequentemente os confundem com turbos. Um supercharger também comprime o ar de admissão antes de entrar no cilindro, mas é acionado pelo próprio motor, conectado ao virabrequim por uma correia, consumindo potência do motor para gerar potência. Isso significa que cada libra de pressão extra que um supercharger adiciona custa algo em combustível. Superchargers oferecem resposta instantânea, porque giram sempre que o motor gira, sem nenhum atraso. Mas a matemática termodinâmica não funciona tão bem. Para carros de alta performance, onde a resposta imediata do acelerador importa mais do que a economia de combustível, os superchargers fazem sentido. Para caminhões que rodam 50 mil km por ano sob carga, a capacidade do turbo de funcionar com energia desperdiçada vence de forma decisiva. O turbo não foi inventado para caminhões. Ele não foi inventado para carros. Ele foi inventado porque pilotos estavam morrendo. Nas primeiras décadas da aviação, os motores das aeronaves enfrentavam um limite físico difícil, a altitude. Em grandes altitudes, o ar é rarefeito, e ar rarefeito significa menos oxigênio por metro cúbico. Menos oxigênio significa que a mistura de ar e combustível está errada. A mistura errada resulta em uma combustão fraca. Combustão fraca significa que o motor perde potência exatamente quando o piloto mais precisa de toda a força, durante voos em grande altitude ou manobras de combate. Motores maiores ajudavam um pouco, mas adicionavam peso e ainda perdiam potência acima de certa altitude. Em 1918, um engenheiro da General Electric chamado Sanford Moss levou um motor padrão Liberty de aeronave ao topo do Pikes Peak, no Colorado, a 14.109 pés acima do nível do mar, onde o ar é cerca de 40% mais rarefeito do que ao nível do mar, e testou nele um dos primeiros turbocompressores. O motor manteve sua potência. O teste foi considerado uma das conquistas de engenharia americana mais significativas da Primeira Guerra Mundial, mas o verdadeiro avanço veio na Segunda Guerra Mundial. O bombardeiro B-17 Flying Fortress utilizava supercompressores aprimorados a partir do trabalho de Moss, que eram tão eficazes que os motores conseguiam manter sua potência nominal ao nível do mar a 25 mil pés de altitude, uma altura em que um ser humano desprotegido perde a consciência em poucos minutos e a temperatura externa chega a menos 60 graus Fahrenheit. O mesmo princípio básico que mantinha aqueles bombardeiros voando e lutando no limite da atmosfera respirável, convertendo energia dos gases de escape em ar de admissão comprimido, é o que permite que um motor de 3,5 litros em uma caminhonete produza 400 cavalos de potência ao nível do mar hoje em dia. O turbocompressor passou de uma tecnologia de sobrevivência a 25 mil pés para um recurso de economia de combustível em uma concessionária em cerca de 70 anos. Você convive com motores turboalimentados há mais tempo do que provavelmente imagina. E uma vez que você sabe o que sentir, talvez, você vai percebê-los em todo lugar. Aquela leve pausa seguida de um empurrão de aceleração quando você pisa fundo em um carro moderno. Isso é o turbolag, o meio segundo que leva para a turbina de escape atingir a rotação antes que a pressão total se forme. Você sentiu isso e achou que o motor estava hesitando. Na verdade, ele estava se preparando. O som de assobio, ou flutter, que alguns carros de alta performance fazem quando você tira o pé do acelerador de repente, é a válvula de alívio liberando o ar pressurizado de admissão que não tem para onde ir quando a borboleta do acelerador se fecha. Não é uma modificação de pós-venda, é uma válvula de alívio de pressão integrada ao sistema para proteger o turbo de danos. Todas as picapes a diesel vendidas nos Estados Unidos, como a Ford Super Duty Power Stroke, a Ram Cummins e a GM Duramax, são turboalimentadas desde os anos 1980. No universo das picapes a diesel, a turboalimentação surgiu 2 décadas antes do que nas picapes a gasolina. O mundo do diesel descobriu isso primeiro e nunca mais voltou atrás. O Saab 99 Turbo, lançado em 1978, foi um dos primeiros carros a gasolina turboalimentados vendidos para o grande público americano. O marketing da Saab, ciente do ceticismo americano com motores pequenos, vendeu o turbo como segurança. A potência facilitava entradas e ultrapassagens em rodovias, estratégia que funcionou melhor que focar apenas em desempenho. O Porsche 911
Turbo de meados dos anos 1970 era tão potente em relação ao que os motoristas esperavam do chassi, e o turbo lag era tão dramático e imprevisível que o súbito aumento de potência, chegando no meio da curva, quando o turbo finalmente entrava em ação, lhe rendeu um apelido genuíno entre pilotos profissionais de corrida: Widowmaker, fazedor de viúvas. Quero dizer, a tecnologia que agora torna sua caminhonete eficiente em combustível era, de fato, perigosa em sua forma inicial, porque nem mesmo motoristas treinados conseguiam prever exatamente quando a potência iria aparecer. A Fórmula 1 teve uma era de motores turboalimentados de 1977 a 1988. Nas últimas sessões de classificação dessa era, alguns motores produziam uma estimativa de 1.400 a 1.500 cavalos de potência a partir de 1,5 litro de deslocamento, aproximadamente o tamanho de um motor de motocicleta grande. As pressões de turbo eram tão extremas que os motores de classificação frequentemente quebravam após uma única volta e eram reconstruídos antes da corrida. Aquela década de desenvolvimento extremo impulsionou os materiais e sistemas de controle dos turbocompressores para uma geração à frente e alimentou diretamente as unidades confiáveis e precisas que agora estão sob o capô de todo caminhão moderno turboalimentado. E aquele carro alugado que você dirigiu, com um motor aparentemente fraco na ficha técnica, mas que rendeu bem na estrada, certamente era turbo, provavelmente um 1.5 ou 2.0 litros, escolhido porque, em velocidade de cruzeiro, a baixa cilindrada economiza combustível e entrega a potência necessária. Todos os aviões comerciais que voam atualmente utilizam motores turbofan, que comprimem o ar de entrada antes da combustão usando o mesmo princípio fundamental de um turbocompressor automotivo. O motor a jato e o motor de caminhão compartilham o mesmo ancestral termodinâmico. Aqui está a parte honesta. Motores pequenos turboalimentados não são perfeitos para todas as situações, e existem cenários reais em que motores grandes naturalmente aspirados ainda fazem sentido. Sob carga máxima sustentada, rebocando no limite ou próximo do limite nominal, subindo ladeiras em altas temperaturas ambientes por horas, um motor pequeno turboalimentado opera mais quente e mais próximo de seus limites do que um motor grande naturalmente aspirado fazendo o mesmo trabalho, mas com maior reserva térmica. A vantagem de eficiência diminui quando o motor opera com pressão máxima de turbo continuamente, pois o consumo de combustível sob demanda máxima se aproxima do de um motor maior de qualquer forma. Operadores de frotas que utilizam caminhões no limite ou próximo da capacidade máxima todos os dias, às vezes ainda optam por motores de grande cilindrada, especificamente pela durabilidade a longo prazo sob uso extremo e contínuo. O turboalimentador não é uma solução sem custos. Na maioria das condições, ele é uma solução melhor, com uma situação específica em que o motor maior ainda tem seu argumento, mas essa situação está mudando. Turbocompressores de duplo fluxo, twin scroll, separam os gases de escape de diferentes grupos de cilindros em canais distintos, melhorando a resposta e reduzindo o atraso em toda a faixa de rotações. Turbos de geometria variável utilizam palhetas internas ajustáveis para manter o impulso ideal em qualquer rotação do motor, eliminando quase totalmente o atraso. Sistemas híbridos leves combinam um motor turboalimentado com um pequeno motor elétrico que supre a demanda de torque durante o breve período em que o turbo está entrando em ação. O motor elétrico cobre essa lacuna para que o motorista nunca a perceba. E compressores de turbocompressores totalmente elétricos, já em produção em vários veículos de alto desempenho europeus e entrando em aplicações para caminhões, giram instantaneamente com energia elétrica enquanto a turbina de escape ganha velocidade atrás deles, combinando resposta sem atraso com recuperação de eficiência do calor desperdiçado. O resultado é um motor turboalimentado que se comporta como um aspirado, custa menos para operar do que ambos e produz mais potência do que os dois. O limite ainda está subindo. O motor não ficou menor. A forma de pensar sobre o que gera potência ficou mais inteligente. Em algum lugar de uma rodovia agora, um caminhão está puxando 5.400 quilos com um motor menor do que o que equipava um sedã familiar médio em 1995. O turbocompressor está girando a 150 mil rotações por minuto, funcionando com gases de escape que antes eram desperdiçados, fazendo mais com menos, como toda boa solução de engenharia acaba fazendo.